Devido à sua decisão, Eurípides encontra sempre o apoio necessário junto ao tio e aos médiuns da fazenda Santa Maria. Pela mediunidade do tio Mariano Cunha, é orientado pelo espírito do doutor Bezerra de Menezes, após descobrir que possui vários tipos de mediunidade, inclusive algumas raríssimas. Eurípides constata que nos princípios espíritas sua cristandade será mais bem empregada em favor do próximo. Tem início a missão de um verdadeiro apóstolo de Cristo em terras brasileiras. Nós estamos diante do casarão da fazenda Santa Maria, onde Senhor Mariano tinha o seu centro espírita e onde Eurípides Barçanufo desenvolveu a sua mediunidade. Na segunda janela desse casarão, Eurípides Barçanufo se hospedava. Inclusive, durante 3 meses, logo após sua conversão, quando ele abandonou a Igreja Católica, entregou todos os documentos da Associação São Vicente de Paulo que ele presidia para os católicos, devolveu para os padres, e aqui ele ficou 3 meses, onde ele acabou desenvolvendo todas as suas capacidades mediúnicas junto com o seu tio, o Senhor Mariano. Como ele vinha da igreja católica e tinha uma influência muito grande, os pais ficaram com medo, natural naquela época, pois o espiritismo era muito pouco conhecido, de que Eurípides estava subjugado ou passando por situações em que não era mais compatível com aquilo que ele havia aprendido e ensinado. Eurípides foi prevenido pelos espíritos de que todos o abandonariam após essa conversão. Eurípides, naquele dia que o Senhor Mariano recebe Vicente de Paulo e dá orientação para ele, para que ele entregasse o cargo de presidente da Irmandade Vicente de Paulo, porque ele tinha uma missão que os irmãos da Irmandade tinham condições de dar continuidade ao belo trabalho caritativo que eles faziam em Sacramento, e que não era por acaso que ele era presidente da Irmandade Vicente de Paulo e que ele tinha ajudado a fundar aquela Irmandade, porque ele, Vicente de Paulo, é o protetor e inspirador dele desde criança, e que contou para ele alguns fatos da vida infantil dele, da vida juvenil, da qual ele, Vicente de Paulo, teria participado. E ele informa a Eurípides naquele dia que Eurípides iria perder tudo, mas quando perdesse tudo estaria no momento de realizar a sua grande missão, e depois disso ele só deslanchou em todos os setores. Em todos os setores, tudo que Eurípides Barçanufo punha a mão dava certo, em todos os setores. Mas naquele dia, quando terminaram os trabalhos, já estava à noite. E ele então chega para o senhor Mariano e fala: senhor Mariano, aonde mora o Carlos? O senhor Carlos é um doente que tem o nome de Carlos. Aí falou: o Carlos mora depois dessa selva aí. Ele mora numa casinha isolada daqui. Por quê? Nós temos que visitá-lo. Amanhã cedo nós vamos lá. Não, senhor, nós temos que ir hoje, porque faz 3 dias que o Carlos não tem alimento e nem água. Nós temos que ir hoje. Mas a selva, floresta, tem animais perigosos. Mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos, senhor? Nós não temos que temer isso. Vamos lá visitar o Carlos. Arriaram o cavalo, foram. Chegaram, levaram víveres, levaram água. Chegaram lá, realmente o Carlos estava sem alimento e sem água. Eurípides deu alimento, deu o passe, e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava-se a primeira grande cura de Eurípides, a segunda foi sua mãe, a primeira foi do Carlos. Era um leproso que se encontrava isolado em Santa Maria esperando a morte, porque ninguém mais o visitava de medo da doença. Eurípides o curou.
Isso está na tradição oral nossa, né, Marileia? As pessoas passavam mal em algum lugar, aqui, e de repente seu Eurípides chegava, sem chamar, sem comunicar, seu Eurípides chegava na casa da pessoa enferma, né? Isso aconteceu com o meu próprio pai. Mas eu contei do meu. E meu pai, o papai contava que minha avó já tinha perdido 2 irmãozinhos do papai com croup, difteria, né? É. E o papai contraiu a doença também e começou a passar mal, né? De repente chegou seu Eurípides, medicou, chamou umas pessoas e disse: ó, confia, não abandone a mãe do menino. Meu avô era mascate, viajava muito. Não abandone ela até eu voltar, porque o menino corre risco de vida. Mas ninguém tinha chamado seu Eurípides. Ele chegou lá. E quando foi na madrugada, ele voltou. Voltou, mediu a febre do papai, quando menino, 5 anos, falou: pode ir embora todo mundo, que o perigo passou. Ao adotar o Espiritismo como sua nova filosofia de vida, Eurípides cria, em 11 de junho de 1904, o culto das 9 horas, em que pessoas de todos os credos religiosos pedem a ajuda espiritual para si e para seus familiares, recebendo fluidos de espíritos benfeitores por meio de médiuns espíritas. O tio Eurípides, ele teve uma intuição de fundar o culto às 9 horas da manhã. E esse culto foi fundado em 1904. O dia que ele faleceu, no outro dia, vovó Meca prosseguiu com o culto. E depois, no desencarne da vovó, a mamãe aqui fazia o culto, todos faziam o culto, entendeu? Mas quem permaneceu com o culto foi a mamãe. Isso foi acontecendo de 1904, mês a mês, dia a dia, ano passava ano, até 1907, começo de 1907, quando Eurípides Barçanufo, desesperado, resolveu fechar o colégio. Não tinha mais aluno, não tinha mais professor, não tinha mais dinheiro para pagar o colégio, estava falido. O único dinheiro que Eurípides tinha era o ordenado que o seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial do pai, que já era próspero bem antes dele se tornar espírita. E quando Eurípides chorava copiosamente, porque ia fechar o colégio, porque tinha acabado tudo e ele não tinha mais recursos para dar continuidade. Ele tinha até colocado uma placa em frente ao colégio que dava aula de diversas matérias, e aquela placa não atraiu nenhum aluno. E ele então estava desesperado, quando surge um espírito de grande luz que se identifica para ele. Nessa altura, Eurípides já tinha todas as mediunidades que Kardec dá notícia no Livro dos Médiuns desenvolvidas. E ele então conscientemente diz para si mesmo: eu estou sendo mistificado. Um espírito desta categoria não se comunicaria comigo no estado emocional que eu me encontro. Isto é mistificação. E repele o espírito. Mas como ele tinha todas as mediunidades e o espírito é muito poderoso, ele foi induzido a ficar inconsciente. E pela psicografia inconsciente, ele escreveu um bilhete mais ou menos assim. Pode ser que tenha até outros termos. Esse bilhete está transcrito no livro da Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Ele foi lá correndo, apagou da placa Liceu Sacramentano, escreveu Colégio Allan Kardec. Comunicou o fato a seus companheiros de Santa Maria.
e passou a dar aulas do Evangelho de Jesus nas quartas-feiras e montou o curso de astronomia. Mas ele não tinha alunos. Os primeiros alunos foram alguns companheiros, a mãe dele, alguns companheiros que foram se tornando espíritas, e os confrades de Santa Maria, que iam para lá assistir às aulas. Mas não era só isso. Eles eram médiuns de efeitos físicos e ajudaram Eurípides Barçanufo a montar um aparato espiritual. O homem não havia descoberto as técnicas de comunicações que hoje nós temos. Eurípides falava no Colégio Allan Kardec e sua voz era ouvida em todas as casas da região. E eu tenho o depoimento de uma senhora que eu amei muito como minha avó. Não foi minha avó, ela gostava que eu chamasse ela de nona, Concheta Lenza Serck, entendeu? Ela morreu com 93 anos, muito lúcida, e toda vez que eu vinha aqui eu ia visitar a nona. E ela lembrava da figura de Sr. Eurípides. E Sr. Eurípides, às 9 horas, fazia uma prece lá no colégio dele. Então ela morava a uma certa distância e ela falava: mamãe, quem está gritando? A mãe dela respondia: é o espírita que está rezando. Mediunidade de efeito físico dele e dos demais companheiros de Santa Maria presentes, que dava condições aos espíritos de produzir esse fenômeno. E através desse fenômeno, Eurípides reconquista amigos, professores, alunos, e logo o Colégio Allan Kardec se torna o principal estabelecimento de ensino do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, e está para ser conferido, talvez até do Brasil, porque na época se aplicava a pedagogia da palmatória, do prêmio e do castigo. O professor trazia nas mãos uma palmatória e na outra mão grãos de cereais para castigar os alunos ajoelhados quando esses errassem as lições, e trazia a vontade de premiar aqueles que se destacavam. Eurípides substituiu tudo isso pela filosofia, pela pedagogia de Pestalozzi, a pedagogia do amor. Então isto, nessa época, foi uma verdadeira revolução no ensino. Os inspetores federais que visitavam o Sacramento, e há relatórios dizendo isto, que nunca viram coisa igual, que a técnica didática do professor era inigualável, que ele fazia os seus alunos estudarem com prazer, que os alunos tinham prazer de aprender e que todos os seus alunos tinham alto grau de aproveitamento, e que isso era coisa raríssima. E o Colégio Allan Kardec foi se destacando, ao ponto de se tornar, nas provas de fim de ano, um verdadeiro conclave brasileiro de intelectualidade. Os intelectuais vinham para Sacramento para assistir os exames finais dos alunos de Eurípides Barçanufo, porque era um show de sabedoria, um show de conhecimento. Pelo lado material, pelo lado terreno, não era para ter, na minha concepção, não era para esse colégio de Sr. Eurípides ter prosseguido. Porque dentro de uma cidade essencialmente católica, né, de repente um colégio espírita, que era uma coisa que se dizia na época... Assustava, né? Assustava, o espiritismo, né? A gente tinha medo. Eu não sei te explicar isso no campo material. Por que esses meninos estavam no colégio de Sr. Eurípides? Ou das duas, uma. Ou o ensino era por demais excelente, ou tem uma força espiritual, como a Marileia colocou nisso daí, né, Marileia? Porque pelos olhos da carne, você está entendendo, não era para ter vingado esse colégio de Sr. Eurípides, mesmo porque os padres continuaram a ter colégio. Eurípides abre a farmácia espírita Esperança e Caridade com a ajuda financeira de seu pai Mojico, de Frederico Peiró, de Azarias Arantes e de Dona Maria Leite. Eurípides manda buscar os remédios de manipulação na Casa Fretan e na Drogaria do Leão, ambas na Rua São Bento, em São Paulo.